Olá, turma, tudo bem com vocês? Sétimo ano A, 7B, saudade de vocês, espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer a correção da página 59 à página 61. É bem rapidinho, tá? Que é os verbos irregulares dar, saber e poder. Esses verbos que nós já vimos, já fiz uma videoaula explicando, né? E hoje eu vou fazer uma correção dessas duas páginas, né? Que é a 559, 60, 61. 60, 61. 3 páginas. Aí eu vou compartilhar com vocês a telinha agora, tá? Para nós darmos sequência. Vamos lá. Então, lembrando que vai ser bem rapidinho esse daqui. Tá? Bem rapidinho mesmo, porque é pouquíssima coisa. Então, vamos lá. Verbos irregulares, dar, saber, poder. Correção dessas atividades aí, tá bom? Vamos já. Ó, verbos irregulares, dar, saber, poder. Essa informação aqui tá lá na página 59, tá bom? Os verbos irregulares, ao serem conjugados, têm seus radicais e terminações alterados. Conhecer a conjugação deles é muito útil, pois eles não seguem um padrão, né? Como o dos verbos regulares, que também nós já vimos na explicação. Como os verbos regulares seguem. Leia o quadro e observe que a primeira pessoa do verbo, né, a primeira pessoa do discurso, do verbo, dar, saber e poder, tem os radicais alterados nos diferentes tempos verbais. Isso também acontece de acordo com a pessoa do discurso, que conjuga o verbo, né? Então, isso aqui a gente já viu a explicação. Ó, vamos lá. O verbo dar, verbo saber e o verbo poder. Lá no modo indicativo, no presente, no pretérito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Vamos lá, ó. O verbo dar, eu dou no presente. Pretérito perfeito, né? Que é o passado perfeito. Eu dei. Pretérito imperfeito. Eu dava. Pretérito mais que perfeito. Eu dera. Futuro do presente, eu darei. Futuro do pretérito, eu daria. O verbo saber, eu sei, ó, no presente, eu soube no pretérito perfeito, eu sabia no pretérito imperfeito, eu soubera no mais que perfeito, eu saberei no futuro do presente, eu saberia no futuro do pretérito. Verbo poder, eu posso no presente, eu pude no pretérito perfeito, eu podia no pretérito perfeito, eu pudera no mais que perfeito, eu poderei no futuro, eu poderia no futuro do pretérito, né? No futuro do presente eu poderei, no futuro do pretérito eu poderia. Agora lá no modo subjuntivo, no presente, que eu dê, no pretérito imperfeito, se eu desse, no futuro. Quando eu der, você observa que o radical aqui ele mudou, tá vendo? Não se repete o radical. No verbo saber, que eu saiba, perdão, se eu soubesse, quando eu souber. Que eu possa, o verbo poder, né, no presente do subjuntivo, que eu possa, se eu pudesse, o pretérito imperfeito, quando eu puder, no futuro, tá? No modo subjuntivo. Essa tabelinha aqui, ela tá na página 59. Aí vem as questões, ó. Complete as formas correspondentes ao presente do indicativo e ao pretérito imperfeito dos verbos entre parênteses. Então, na letra A, hoje ele dá palestra sobre o assunto, mas antes ele não dava. Então, qual que é o verbo que eu vou trabalhar aqui? Ó? É o verbo dar, né? Hoje eles dão palestras sobre o assunto, mas antes eles não davam. Né? Hoje nós damos palestras sobre o assunto, mas antes nós não dávamos, tá? Agora vamos pegar o verbo saber.
Hoje ele sabe toda a matéria, mas ontem ele não sabia. Hoje eles sabem toda a matéria, mas ontem eles não sabiam. Hoje nós sabemos toda a matéria, mas ontem nós não sabíamos, tá? Complete com as formas correspondentes ao presente do indicativo e ao pretérito perfeito dos verbos entre parênteses. Ontem ele pôde, tá vendo? Jogar futebol, mas hoje ele não pode. Então, você observa que quando o verbo está no passado, ó, ele tem, né? Ontem ele pôde. Aqui no passado, no pretérito, tá vendo? Ó, ele tem acento. É o que dá diferença, tá? Do de hoje, ó. Mas hoje ele não pode. Então, tem que tomar cuidado no momento de escrever para não confundir. Ontem eles puderam jogar futebol, mas hoje eles não podem. Ontem nós pudemos jogar futebol, mas hoje nós não podemos. Ó, ontem pudemos, hoje podemos, tá? Então precisa tomar bastante cuidado para não errar aí. Verbo saber, vamos lá. Ontem ele não soube como agir, mas hoje ele sabe. Ontem eles não souberam como agir, mas hoje eles sabem. Ontem nós não soubemos como agir, mas hoje nós sabemos. Agora vamos no verbo dar. Ontem ele não deu o melhor de si, mas hoje ele dá. Ontem eles não deram o melhor de si, mas hoje eles dão. Ontem nós não demos o melhor de nós, mas hoje nós damos. Complete com as formas verbais adequadas do verbo dar, poder e saber, respectivamente. Espero que ele nos dê uma ajuda e que eles deem o dinheiro para o projeto. Espero que ele possa estar presente e que nós possamos prestigiar o evento. Espero que eu saiba o suficiente e que nós juntos saibamos todas as respostas. Complete os espaços com as formas verbais correspondentes ao verbo entre parênteses, ter e comprar. Tá? Então, primeiro, lá na primeira parte, na primeira, né, espaço lá da lacuna, você vai escrever o primeiro verbo ter e o segundo comprar. Se eu tivesse dinheiro, compraria um carro. Ah, eu também. Quero trocar. Se ele soubesse francês, poderia conversar com o estrangeiro. Se nós pudéssemos viajar sozinhos, iríamos à praia. Se tu puderes estar aqui amanhã, assistirás ao espetáculo. Se eles pudessem almoçar conosco, sairiam mais cedo. Então, de acordo com os verbos que estão entre parênteses aqui, de acordo com a pessoa do discurso, ele foi conjugado, tá bom? Acento diferencial do pôde e pode, né? Teve até um exercício lá na frente, ó. A forma verbal pode, representada na terceira pessoa do singular no pretérito perfeito do indicativo, é acentuada para diferenciar do pode, da terceira pessoa do singular no presente do indicativo. Exemplo. Ontem ele não pôde entrar em casa porque esqueceu a chave. Hoje ele pode entrar, pois prestou atenção e pegou as chaves antes de sair, né? Complete os espaços pode e pode conforme o caso. Ela é bem gostosinha para fazer, né? É gostoso responder assim. Complica menos, né? Como é que isso pôde acontecer se eu estava ali o dia inteiro? Ele não pode enfrentar aquele adversário, pois está em desvantagem. Como ele pôde gastar todo o dinheiro em uma semana? Ela
pode cantar ainda por muito tempo, visto que tem uma bela voz. Não é o meu caso, eu não canto nada. Sou péssima. Vamos lá. Nesse capítulo, né, nós vimos lá, né, as regrinhas do porquê. Então, vamos lá. O que já conquistei? Complete os espaços deste diálogo com o porquê, separado com acento, porquê junto e porquê junto com acento. Vamos lá. Olha lá. Porquê, aqui é um diálogo, ó. Por que você está tão quieto? Ó, separado. Não sei por que, simplesmente não sei por que estou assim. Tá vendo, ó? Separado com acento, ó, finalzinho de ponto, tá vendo? Aqui é uma pergunta indireta. Se eu soubesse o porquê, ó, aqui é junto com acento, porque, tá vendo a preposição aqui? Então, tem que vir junto, né? Complete os espaços com as formas verbais adequadas dos verbos dados entre parênteses. Então, lá, saber falar, vamos lá. Quando nós soubermos a resposta, falaremos. Quando nós soubermos a resposta, falaremos. Se nós soubéssemos a resposta, falaríamos. Quando eles puderem sair, sairão. Se eles pudessem sair, sairiam. Quando eu der a minha opinião, eles não gostarão. Que aí é futuro, tá vendo? Gostarão. Quando eu der, né? Então, bom. Aí o texto, tem um textinho aqui, ó, texto de divulgação científica, né? Leia o texto e faça o que se pede. Então, vamos fazer a leitura desse texto, né? Porque tem exercício lá na frente. Texto sobre pesquisa científica ou iniciativas em áreas relevantes da ciência, tecnológica e inovação no país, os quais responderam as 3 perguntas básicas. O que é a pesquisa, como é feita e qual a sua importância. E receberam a aprovação do pesquisador antes de serem publicados. A descrição adota a linguagem de divulgação científica, traduzida ou reescrita em linguagem mais simplificada, por meio de qual se busca explicar o processo de fazer ciência com clareza. É sempre que possível apresenta glossários e imagens que ilustram a pesquisa. Nome, instituição, e-mail responsável pela pesquisa são divulgados no texto, para que o público possa interagir com o pesquisador. Vamos lá. Na letra A, ó, explique o uso dos parênteses, né? Então, você vai explicar o uso dos parênteses para mim aí, tá? Então, por quê? Porque o uso dos parênteses aí, lembra daquelas questões lá? Para quem... qual que é a pergunta aqui? Os parênteses aqui. Deixa eu achar aqui no livrinho. Peraí. Aqui, ó. O que é a pesquisa, como é feita e qual é a sua importância? Então, é a explicação sobre quais são as 3 perguntas básicas, né? Por isso que ele colocou entre parênteses. Explique o uso das aspas na palavra traduzida. Não tá dizendo que se trata de uma tradução, mas de uma adequação na linguagem para facilitar, né, a forma do leitor interpretar, tá bom? Então, a letra A e a letra B. Qual palavra é estrangeira e pode estar escrita entre aspas? Que nós vimos também que coloca aspas nas palavras estrangeiras. Qual que é? E-mail, embora esteja muito comum na nossa vida, na nossa rotina, né? E-mail, mas não é nossa essa palavra. Então, nós adotamos. Mas é uma palavra estrangeira, tá? Assinale as principais características dos textos de divulgação científica. Olha lá. A linguagem é objetiva, clara e atraente ao público leitor. Costuma-se empregar o pronome de tratamento você com o objetivo de tratar o texto mais atraente ao leitor.
são feitas citações diretas e indiretas, a fim de dar veracidade ao que está sendo dito. Geralmente são textos curtos, publicados em revistas especializadas ou em jornais, nos cadernos voltados para a ciência. Os termos técnicos costumam ser explicados, pois os gêneros têm como público-alvo os leitores leigos no assunto, isto é, não especializados. Tá? Então, por isso que eles fazem, né? Eles melhoram, colocam uma linguagem mais clara para que nós possamos entender, né? Todos. Ó, então, ficou a linguagem, costuma-se, são feitas, geralmente, os termos técnicos. Essas são as alternativas, né? Principais do texto de divulgação científica. Bom, crianças, é isso aí. Correção da página 59 a 61, tá? Façam, qualquer dúvida me perguntem e te vejo mais tarde, né? Na próxima aula. Tem mais uma correção para fazer, né? Tem mais 2 correções, na verdade, para depois entrarmos... tá faltando, acho que um capítulo, um exercício 2 para nós entrarmos no volume 2. Tá bom? Um beijinho e até a próxima. Tchau, tchau.